Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Insight Sonoro. Aqui você pode ouvir a voz dos dados. Eu sou a Bianca, tenho 23 anos, estudo Engenharia de Alimentos na USP e tenho baixa visão. O intuito desses vídeos é mostrar como funciona a utilização de softwares corporativos com o leitor de tela NVDA, que é uma ferramenta utilizada por pessoas com deficiência visual, capaz de converter o que aparece na tela do computador em áudio. Certa vez, um poeta chamado Olavo Bilac escreveu sobre ouvir estrelas. No caso de pessoas com deficiência visual, isso pode ir muito além de um sentido poético. Nós ouvimos frases, ouvimos planilhas, ouvimos gráficos, ouvimos dashboards, ouvimos gráficos, ouvimos todas as coisas que aparecem na tela do computador e ouvimos descrições alternativas. Nesse vídeo, eu estarei falando como inserir descrições alternativas em imagens em ferramentas do pacote Office, de modo a deixar as imagens acessíveis para todos e que todos consigam ouvir essas imagens também, o que elas estão dizendo. E tudo isso com a utilização do NVDA. Me autodescrevendo rapidamente, eu possuo pele clara, olhos castanhos, uso óculos, possuo cabelos até abaixo dos ombros, estou utilizando uma camiseta verde. Estou gravando esse vídeo em um ambiente de escritório e estou gravando por meio do Microsoft Teams. Bom, eu estou compartilhando a minha tela, mostrando um arquivo do Microsoft Word. Então, primeiramente, nós iremos iniciar esse processo mostrando como ocorre a inserção de descrições alternativas no Microsoft Word. E esse arquivo, ele chama vídeo 3, porque ele foi feito para o terceiro vídeo do canal Insight Sonoro. Então, para confirmar o nome do arquivo, eu vou clicar em Insert T. Vídeo 3.docx Word. Vídeo 3.docx significa que ele é um arquivo do Microsoft Word. Então, esse arquivo aqui, especificamente, que eu vou mostrar para vocês, ele fala sobre a produção do vinho tinto. Só que esse processo, ele está descrito por meio de uma imagem, que é um fluxograma. Explicando rapidamente para contextualizar, o que seria um fluxograma? Em processos que você sai de algo mais bruto, por exemplo, no caso da produção do vinho, que a gente sai lá da uva que está sendo colhida lá na fazenda e até o produto finalizado, que seria um vinho engarrafado, por exemplo, aqui nesse caso, existe uma série de etapas sequenciais que elas devem ser seguidas. E aqui eu estou falando da produção, por exemplo, de vinho, mas poderia ser um processo de fabricação de qualquer outra coisa. Poderia ser processo de fabricação de chocolate, ou mesmo, poderia nem ser um processo de fabricação. Poderia ser uma árvore de decisões. Então, mostrando o que aconteceria se você tomasse decisão sim ou não em cada um dos casos. E como que é a aparência de um fluxograma? Ele tem uma série de retângulos conectados por setinha, indicando o sentido do fluxo. Então, todas as etapas que devem ser seguidas para chegar no resultado final. Então, fazendo uma analogia, um fluxo de um processo, ele se assemelha muito a uma receita. Então, ele descreve um passo a passo que deve ser seguido para ir de um ponto A até um ponto B. Então, aqui eu vou colocar a setinha para baixo. Figura X, processo de fabricação do vinho tinto. Figura X, processo de fabricação do vinho tinto. Esse é o título que tá, então esse título ele tá escrito realmente aqui no arquivo do Word. E eu vou colocar a setinha para baixo. Gráfico linha do tempo, o conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. Gráfico linha do tempo, o conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. Gráfico linha do tempo, figura X.
Gráfico linha do tempo. O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. Bom, como vocês podem perceber, essa descrição alternativa gerada automaticamente pelas ferramentas da Microsoft, ela não é muito eficaz. Por quê? Ele descreve o fluxograma como uma linha do tempo, o que é uma descrição errada e também só dizer, por exemplo, mesmo que fosse fluxograma, seria uma descrição bastante genérica que não traria informações relevantes. Porque, por exemplo, o que me interessaria seria a descrição das etapas que estão aqui, para eu conseguir fazer uma análise. Então, isso vale para qualquer imagem. E como que eu poderia solucionar isso? Bom, existe a forma de colocar uma descrição alternativa aqui, que apareceria para quem utiliza o leitor de tela. Então, ao invés dele ler gráfico, linha do tempo, descrição gerada por IA pode estar incorreta, ele leria tudo o que está escrito no texto. Então, ele leria o texto para a pessoa, enquanto para os demais, esse texto não ficaria visível. Então, como que eu vou propor fazer essa descrição alternativa nesse vídeo? Eu vou utilizar o aplicativo Be My Eyes, que ele existe tanto na versão para celular quanto para computador. Aqui é importante destacar que eu poderia utilizar outros softwares e outras IAs também para gerar a descrição alternativa. O Be My Eyes, ele utiliza o modelo GPT-4, então eu poderia utilizar o próprio ChatGPT para descrever uma imagem para mim. Poderia utilizar o Copilot, alguma inteligência artificial interna, que muitas empresas possuem inteligências artificiais internas. Ou mesmo eu poderia escrever o texto à mão, caso eu soubesse o que tem na imagem aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo e aí eu vou falar um pouco sobre as etapas depois. Agora eu vou compartilhar com vocês o Be My Eyes para vocês terem uma noção de como pode ser feita a descrição alternativa por meio de um recurso de IA. Abre parênteses, Ctrl mais Alt mais A fecha parênteses, botão. Então, o primeiro é caso eu quisesse descrever o que tem na minha tela. E para isso, eu usaria o atalho de teclado Ctrl Alt A. Vou avançando, caminhando com o Tab. Tirar foto, abre parênteses, Ctrl mais Alt mais J fecha parênteses, botão. Caso eu quisesse tirar foto, eu poderia dar um Enter aqui ou usar o atalho de teclado Ctrl Alt J, pressionando essas teclas em conjunto. Continuando com o Tab. Descrever o arquivo, abre parênteses, Ctrl mais Alt mais F fecha parênteses, botão. Para descrever um arquivo, o atalho de teclado é Ctrl Alt F. Descrever a área de transferência, abre parênteses, Ctrl mais Alt mais C fecha parênteses, botão. Para descrever algo que está na minha área de transferência, seria Ctrl Alt C. Aqui eu tenho nesse computador a imagem do fluxograma na forma de um arquivo. Então, eu vou optar, como eu estou compartilhando a minha tela, por utilizar o atalho de teclado Ctrl Alt F para descrever um arquivo. Nome 2 pontos, caixa de Eu combinação pressiono recolhido, esse caixa de conjunto de pesquisa teclas, edição selecionado imagem. então ele pede para selecionar onde está. Então, vou Módulo de comando árvore, nível 1 Dania traço pessoal abre parênteses, nível 2 anexos abre, área de trabalho abre Está na área parênteses. de trabalho. Então, dou Enter. Modo de exibição de itens lista. Imagem não selecionado 1 de 6. Imagem, eu dou um espaço selecionar. para selecionar. Nome botão de nome 2 pontos, tipo 2 pontos, abrir botão Alt mais A. Clico em abrir, dou Enter em abrir. Be My Eyes, edição multilinha em branco. Fluxograma vertical com fundo branco, composto por retângulos azuis com texto branco, mostrando as etapas da produção de vinho tinto.
As etapas, de cima para baixo, são 2 pontos: colheita, recepção das uvas, análise de qualidade, desengaço e esmagamento, levedura seca ativa, abre parênteses, em um retângulo à esquerda, indicando adição nesse ponto, fecha parênteses, hidratação, abre parênteses, também à esquerda, junto com a levedura, fecha parênteses, sulfitagem, fermentação tumultuosa, abre parênteses, com indicação de temperatura 2 pontos, 24 a 27 graus C, à direita, fecha parênteses, chaptalização, maceração, desuba, fermentação. Complementar, fermentação malolática, trasfegas, estabilização e clarificação, envelhecimento em barricas, lavagem das garrafas, abre parênteses, em um retângulo à esquerda, indicando que ocorre antes do engarrafamento, fecha parênteses, engarrafamento, empilhagem, envelhecimento na garrafa. O fluxograma mostra a sequência lógica das etapas, com algumas ações paralelas, abre parênteses, como hidratação da levedura e lavagem das garrafas, fecha parênteses, destacadas em caixas laterais. Legal, aqui ele descreve o nosso fluxo. No entanto, podemos perceber que a descrição em algumas etapas não está tão clara, porque nós temos um fluxo, que é o fluxo central, e nós temos algumas etapas que elas estão não no fluxo principal, mas interagindo com ele em certa medida. Por exemplo, o caso da levedura seca ativa, ela passa por hidratação para depois entrar na fermentação tumultuosa. Só que por essa descrição aqui não ficou tão claro, então eu vou fazer um aperfeiçoamento nela. Uma coisa interessante é que eu solicitei a mesma descrição na versão do Be My Eyes para celular, e ele me ofereceu uma descrição que, no meu ponto de vista, é mais precisa. Mas eu vou mostrar aqui, caso eu quisesse copiar esse texto aqui, como eu poderia fazer. Então, eu vou usando o tab. Lista com 2 itens, título nível 4, você. Edição multilinha, enviar botão. Edição multilinha em branco. Em branco. Documento. Gráfico, arquivo importado 07, título nível, fluxograma vertical com fundo, fluxograma vertical Segura com o fundo, shift e a etapas, setinha nova para linha, baixo. colheitas, recepção, análise, desengaço, esmaga, levedura, hidratar, sulfitar, fermenta, chaptar, macera, desubas, fermenta, trasfega, estabil, envelhecer, lavar, engarrafar, empilhar, envelhecer, nova. O fluxograma mostra a sequência lógica das etapas, com algumas ações paralelas, abre parênteses, como hidratação da selecionado, levedura e lavagem das garrafas, fecha parênteses, destacadas em caixas laterais. Selecionado. Copiado para a área de transferência 2 pontos, depois de fluxograma vertical com setinha para fundo baixo, branco, chegar até a última composto por linha. retângulos azuis com Microsoft Teams, controles, vídeo 3.docx, Word, documento, linha do tempo, com página 1, seção 1, figura X, gráfico selecionado, linha do tempo, o conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. Bom, após providenciar a descrição alternativa, que conforme eu comentei anteriormente, eu fiz uns aperfeiçoamentos de forma a ficar mais claro qual é a sequência do processo, eu preciso inserir essa descrição alternativa no arquivo do Word. Para isso, eu vou mostrar os passos. Então, aqui eu vou clicar em Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia. Vou caminhando Inserir, com a setinha desenhar para guias, a direita. Design, layout, referência, revisão, guia selecionado, Ouço Alt, revisão, 19 de começo 11. a caminhar com o Tab. Comentar, editar, compartilhar, revisão grupo, ortografia, dicionário, contato, fala, acessibilidade grupo 3 de 11. Verificar acessibilidade, botão de divisão recolhido mais. Assistente de acessibilidade, janela. Continue. Mídia e ilustrações. Vou grupo. caminhando com o Tab. Enviar comentário, saiba mais, configuração, continue. Botão mídia e ilustrações grupo. Texto alt ausente, botão 1 de 1. Texto alternativo ausente. Clico em Enter. Documento. Assistente de acessibilidade, janela. Inserir descrição da imagem, edição como você... Inserir descrição da imagem. Aqui ele me sugere uma descrição, que é aquela que a gente tinha ouvido anteriormente, que eu não quero, então eu estou apagando com o delete. Em branco. E aqui eu vou colocar um Ctrl V. Paste. Uva até o envelhecer. Vinho na garrafa. Salvar botão. Vou colocar salvar. Não encontramos nenhum problema. Botão. Enviar comentário. Saiba mais sobre acessibilidade. Domestic. Vídeo 3. Página 1. Gráfico selecionado, fluxograma em fundo branco. Figura X. E agora vamos processo ver de fabricação do vinho o nosso tinto. leitor de tela reage. Então,
Figura X, Figura X, processo de fabricação do processo de vinho tinto. fabricação do vinho tinto. Vou colocar a setinha para baixo. Gráfico selecionado fluxograma em fundo branco, com caixas azuis e texto branco, mostrando as etapas da produção de vinho tinto. As etapas, de cima para baixo, são: colheita, recepção das uvas, análise de qualidade, desengace, esmagamento, sulfitagem. Neste ponto, há um desvio lateral à esquerda com as caixas, levedura seca, ativa e hidratação. Essas duas caixas apontam para a etapa seguinte, que é fermentação tumultuosa, com indicação de temperatura 24 a 27 graus C, chaptalização, maceração, descuba, fermentação complementar, fermentação malolática, trasfegas, estabilização e clarificação, envelhecimento em barricas. Aqui há outro desvio lateral à esquerda com a caixa, lavagem das garrafas. Essa caixa aponta para a etapa seguinte, que é engarrafamento, empilhagem, envelhecimento na garrafa. O fluxograma mostra o processo completo, desde a colheita da uva até o envelhecimento do vinho na garrafa. Gráfico selecionado fluxograma em fundo branco. Modo de exibição compacto da reunião com domínio. Vídeo 3.docx em branco. Tá, interessante, mas você pode estar se perguntando. Tudo bem, nós conseguimos colocar a descrição alternativa aqui na imagem, de forma que ele leia o texto para nós, ao invés da descrição automática, permitindo que nós saibamos o que tem na imagem. Aqui, por exemplo, as etapas do processo de fabricação. Mas o que esse fluxograma ele está dizendo em palavras mais simples, você pode estar se perguntando. Então, ele começa com a colheita das uvas. Logo lá na fazenda, elas são colhidas. Elas são recepcionadas pelo lugar que vai fazer o processo. Lá eles retiram algumas amostras para fazer a análise de qualidade, se a cor, a aparência, ou mesmo a quantidade de açúcares da uva está de acordo com o esperado, de acordo com o padrão. Em seguida, ocorre o desengace e o amassamento dessas uvas. Então, elas são amassadas de modo a fazer uma espécie de suco. Em seguida, eles fazem uma sulfitagem, então eles acrescentam sulfito. E, em paralelo, eles começam a preparar as leveduras que elas serão acrescentadas na etapa de fermentação. Então, aqui nesse processo que a gente está falando especificamente, elas são hidratadas em água morna, porque elas são leveduras secas, ativas, e elas são acrescentadas na dorna de fermentação. Então, após isso, começa lá a fermentação tumultuosa, que é a primeira etapa da fermentação, que ela está liberando uma grande quantidade de calor. E, juntamente a isso, muitas vezes é colocado em contato, por exemplo, cascas, sementes, para ajudar no sabor. E também tem a primeira descuba. Em seguida, no caso específico desse processo aqui que a gente está Gráfico trabalhando, fluxograma em fundo branco. Gráfico tem a fluxograma em fundo fermentação branco, com caixas azuis e complementar, texto branco, mostrando que é as uma etapas da produção de fermentação vinho tinto. também, As mas ela é etapas, de menos cima para intensa figura X, processo, que a anterior. gráfico fluxo, fora de gráfico, espaço, Então, ela não libera tanto calor assim. E em seguida tem a fermentação malolática, que ela consiste em converter o ácido málico em ácido lático. Posteriormente, ocorre as trasfegas para retirar o que foi gerado, o vinho propriamente dito, que a gente já tem um vinho. Em seguida, tem a estabilização e clarificação, e aí ele segue para o envelhecimento nas barricas de carvalho. Posteriormente, tem as etapas finais, que são, por exemplo, o engarrafamento. E aí, por exemplo, a gente tem especificado aqui que as garrafas elas são lavadas. E, por fim, a gente tem o envelhecimento nas garrafas. Então, aqui, só descrevendo brevemente, para vocês terem uma noção do que se trata. Mas eu vou espaço, pôr aqui para vocês retorno. ouvirem Gráfico selecionado fluxograma em fundo novamente. branco, com caixas azuis e texto branco, mostrando as etapas da produção de vinho tinto.
As etapas, de cima para baixo, são: colheita, recepção das uvas, análise de qualidade, desengasse e esmagamento, sulfitagem. Neste ponto, há um desvio lateral à esquerda com as caixas, levedura seca ativa e hidratação. Essas duas caixas apontam para a etapa seguinte, que é fermentação tumultuosa, com indicação de temperatura 24 a 27 graus C, chaptalização, maceração, descuba, fermentação complementar, fermentação malolática, trasfegas, estabilização e clarificação, envelhecimento em barricas. Aqui há outro desvio lateral à esquerda com a caixa, lavagem das garrafas. Essa caixa aponta para a etapa seguinte, que é engarrafamento, empilhagem, envelhecimento na garrafa. O fluxograma mostra o processo completo, desde a colheita da uva até o envelhecimento do vinho na garrafa. Fluxograma em fundo, página 1, seção 1, figura X, processo de fabricação do vinho tinto. Que foi Documento, basicamente página o 1, que eu seção 1, falei figura para X, em vocês. branco. Então, basicamente, a descrição ela ficou bastante entendível no meu ponto de vista, com as correções. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Caso você conheça alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilhe. Até a próxima. Caps Lock desativado. Modo de exibição.